de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em o seio a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, desvela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza verdadeira. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, porque a terra mais arriba, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flora, mas no futuro e glória do passado, as sedes da justiça clama forte, verás que o brilho teu não pode mudar, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra morada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário, o deputado Altair Silva, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputadas, senhores deputados. Ata da segunda sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 6 de fevereiro de 2020, sob a presidência do deputado Júlio Garcia, Mauro de Nadal e Rodrigo Minotto. Secretaria, deputado Laércio Schuster e Nilson Berlanda. Às 9 horas do dia 6 do mês de fevereiro de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Laércio Schuster, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o inciso 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-se por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocupar a tribuna os senhores deputados Laércio Schuster, Maurício Scurilac, Luiz Fernando Vampiro e a senhora deputada Ana Carolina Campagnolo. Na sequência, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário do ato de procedência, do ato da presidência número 001, DL de 2020, a qual concede a licença ao senhor deputado Dr. Vicente Caropreso pelo período de 60 dias a contar de 6 de fevereiro do ano corrente para tratar de interesses particulares, oportunidade que se deu ciência acerca do ato da mesa número 001 DL 2020, o qual convoca a primeira suplente para ocupar a cadeira de deputado
neste poder em decorrência do afastamento do senhor deputado Dr. Vicente Caro Preso. E por declínio da primeira suplente da coligação MDB-PSDB, cidadã Dirce Aparecida Heiderscheid, o senhor presidente deu ciência ao plenário do ato número da mesa 002 de 2020, que convoca a segunda suplente da coligação MDB-PSDB, Ana Caroline Cristofolini Martins, para ocupar cadeira de deputada neste poder. Feito o registro, o senhor presidente convidou a cidadã Ana Caroline Cristofolini Martins para prestar o compromisso e posterior assinatura do termo de posse. No momento seguinte, o senhor presidente deu por empossada a senhora deputada Ana Caroline Cristofolini Martins e convidou-o para fazer uso da palavra. Ordem do dia. Foram aprovadas as informações número 010/2019/2020 e as moções 009 a 016/2020, bem como o requerimento número 30/2020. Igualmente, o senhor presidente deferiu o requerimento número 31 a 48/2020 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 026 a 033/2020. Explicações pessoais. Não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira em horário regimental. Para constar, eu, terceiro secretário, lavrei a presente ata. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito assessoria para que proceda a distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Ana Campanholo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, aqueles que nos escutam em casa. Eu já estou ficando com a fama de ser mal-humorada e reclamona, de tantas vezes que eu subo aqui para trazer pautas negativas. E quem me conhece sabe que, na verdade, estou sempre sorrindo por aí, sou super animada, então já estou ficando até constrangida, já estou ficando até mal falada pelo número de vezes que eu tenho que subir aqui para reclamar das mais diversas situações. E agora, eu venho para formalizar a nossa indicação do número 48.4 de 2020, para pedir a mobilidade, a celeridade da revisão na elaboração do projeto da pavimentação asfáltica da rodovia SC 414. No último sábado, nós estivemos em Blumenau, conversamos com líderes da comunidade, ficamos sabendo, inclusive, que 2 deputados aqui da casa, o deputado Vicente Caro Preso e o deputado Fernando Krellin, já estão diante dessa pauta, já reuniram com o secretário adjunto de infraestrutura, e mesmo assim, os moradores estavam me dizendo que não tinham uma resposta definitiva, uma solução sobre isso, e só para os senhores terem uma ideia da gravidade dessa rodovia, que está completando 60 anos sem a obra solicitada, nossa equipe, a equipe do Gabinete 8, montamos um vídeo jornalístico bem curtinho, são apenas 3 minutos para trazer essa demanda para os senhores, para que me ajudem a cobrar do governador, mais uma vez, uma pauta que é popular, que é do interesse dos munícipes, é do interesse dos catarinenses e está sem resposta. Então, eu gostaria de pedir para a equipe técnica, por favor, passar para a gente. Obrigada. O pedido de pavimentação da SC 414, que compreende o trecho entre as cidades de Luiz Alves, Massaranduba e Blumenau, é uma reivindicação antiga dos moradores. Segundo eles, desde 1958, há promessas feitas pelo governador da época. De lá para cá, os cidadãos da região se uniram e fazem as reivindicações utilizando redes sociais. Uma das solicitações foi recebida pela deputada estadual Ana Campanholo, que prontamente viajou até a região. O caso foi explicado pelos moradores, que ganharam o apoio da parlamentar. Meu nome é Marlene, sou moradora do município de Massaranduba, mais precisamente o braço direito, aonde nossa estrada está totalmente deteriorada. Estamos reivindicando, através de um grupo criado para melhorias da nossa comunidade.
Através desse grupo surgiu então a ideia de lutarmos pela pavimentação para melhorar o trânsito, o tráfego, caminhões que passam, deixa a gente comendo somente poeira. E quando chove é só buraco e lama. Essa rodovia é utilizada por diversas empresas, diversos caminhões, e é um pleito que vai além da infraestrutura, da própria facilitação para essas empresas, como também uma questão de saúde, pois a poeira levantada aqui ocasiona diversos problemas pulmonares para as pessoas que residem nessa região. Também participou da visita o deputado estadual Sargento Lima. Na última semana, os cidadãos conseguiram entregar um abaixo-assinado durante uma reunião feita com o então secretário de Estado adjunto de Infraestrutura, Major Tiago Vieira, além de representações do Executivo e Legislativo das cidades envolvidas e a presença dos deputados Fernando Krellin e Vicente Caropreso. O encontro resultou na promessa de que o Estado vai buscar novas linhas de financiamento para novas rodovias e de que existe a necessidade da revisão do projeto já existente, feito em 2014. Essa ligação é fundamental porque é um anel viário secundário de acesso ao litoral, tanto para Blumenau, para Massaranduba, para aquela região de Guaramirim. Em nome das prefeituras, é muito penoso ter que manter essa situação, né? É uma rodovia estadual que nós acabamos tendo que arcar com todo o custo. E o nosso pedido é que os deputados levem isso ao conhecimento do governador. Se ele vier conhecer as cidades onde a rodovia está, já é um alento para nós. E aí, eventualmente, nessa visita, nós poderíamos apresentar para ele a situação ou então levar, porque é uma demanda regional histórica. Ele hoje é o governador e esperamos uma posição concreta com relação ao pleito. A representação da cidade será recebida novamente dentro de 90 dias, quando o Estado confirmará ou não a possibilidade do uso do atual projeto. A obra deve custar em torno de 15 milhões de reais e torna a luta dos moradores ainda mais acirrada para conseguir apoio dos deputados estaduais. Então, senhores deputados e vocês catarinenses que nos assistem, nós estamos aqui para cobrar, formalizar mais uma vez a solicitação dos munícipes, dando voz ao catarinense, ao cidadão comum, que aparece aqui na tela, que aparece aqui na TVA, para que vocês possam saber da voz que o catarinense tem através do nosso mandato e também dos outros deputados que estão nessa mesma pauta. E reclamamos também, neste mês de fevereiro, das nossas indicações, assim como esta indicação 48 de 2020, de indicações que já estão comemorando aniversário aqui na Assembleia Legislativa, sem uma resposta satisfatória do governador. É o caso, por exemplo, das nossas indicações do dia 19 de fevereiro do ano passado, pedindo um viaduto e uma lombada eletrônica na rodovia SC 418, pedidos completamente ignorados, a urbanização da Serra Dona Francisca, uma pauta também sempre levantada pelo deputado e meu amigo Sargento Lima, ignorada também. A nossa solicitação, indicação do dia 25 de fevereiro do ano passado, pedindo um EMOSC em Itajaí, e representando também o eleitor de Itajaí. Itajaí é minha cidade natal. Nós estamos pedindo há mais de um ano que o governador dê atenção à sinalização da rodovia Antônio Raio. Há um ano estamos batendo nessa tecla. Lembrando que Itajaí, uma das cidades que eu com muito carinho represento, tem 220 mil habitantes, é a primeira maior renda per capita do Estado, o segundo maior PIB do Estado. Só nesta casa nós temos, no momento, 3 deputados estaduais. E se com 3 deputados estaduais de 220 mil habitantes não estamos conseguindo chamar a atenção do governador, eu, sinceramente, não sei mais como proceder. E olha a gravidade dessa situação da rodovia Antônio Raio. Neste mês, nesta semana em que nós estamos comemorando um ano do aniversário da nossa solicitação por obras na rodovia Antônio Raio, saiu essa matéria que vocês veem aqui. Entidades de Brusque e região cobram melhor sinalização na rodovia Antônio Raio. Dessa semana, recente. Melhorias urgentes na sinalização da rodovia Antônio Raio. As entidades apontam precariedade e ineficiência na sinalização, que compromete a segurança de quem transita. Por exemplo, a senhora Rita Conte, que é presidente da Associação Empresarial de Brusque, comentou nesta matéria que está muito perigoso, a sinalização não está conservada, está estragada e não é adequada. E para piorar, se fosse apenas um problema de infraestrutura, mas isso está afetando a vida dos catarinenses, dos munícipes de Brusque e de Itajaí. E eu me comovo especialmente por esse caso, porque no ano anterior
ao meu primeiro mandato, o meu último emprego antes de me tornar deputada foi de professora na região do Itaipava, que todo dia eu tinha que passar pelo trecho Itajaí-Brusque, todo dia, na época, um Ford Ka muito velho que eu tinha, caindo naqueles buracos, aquela sinalização péssima. Então, essa é quase uma pauta pessoal. Até diria que não é só porque eu sou política, mas é uma reclamação pessoal minha. E olha o que os jornais noticiam agora. Rodovia Antônio Raio registra o maior número de acidentes em 2019. Ou seja, a nossa rodovia Antônio Raio, segundo o capitão Jackson Luiz de Souza e os dados do Corpo de Bombeiros, é a rodovia recordista em acidentes no estado de Santa Catarina. Então, pelo amor de Deus, governador, a gente sabe que o senhor não vai com a minha cara, mas Vossa Excelência, faça a gentileza de despessoalizar essas questões e passar a atender as demandas, pelo menos por carinho e respeito ao cidadão catarinense que nós representamos. Muito obrigada. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Felipe Estevão. Muito boa tarde, senhores. Sempre um prazer estar aqui, mais um dia de trabalho. Hoje eu vou abordar um tema de suma importância, não só para a região da Murel, para a região sul, mas de um modo geral para a nossa Santa Catarina. Tem um vídeo que eu recebi do governador Moisés que ele cantava: trabalhar para quê? Para que trabalhar? Um samba, mas nós trabalhamos pesado porque a economia de Santa Catarina tem que girar, nosso estado não pode parar, estamos nessa missão. Na missão de girar economicamente o nosso estado, nós abraçamos a Comissão da Pesca, e como presidente, iniciamos um trabalho árduo no Porto de Laguna. Porto era um porto que foi federalizado há 20 anos atrás e paulatinamente ele foi sendo jogado às traças, abandonado, não tinha devida atenção. Uma frota pesqueira, só em Laguna são 19 empresas. Apenas uma empresa tem os seus 35 barcos, 40, 42 barcos, e toda a frota pesqueira gradativamente foi criando a sua base no Rio Grande. Então, todas as cargas que pescavam de camarão, camarão sete barba, sardinha, eram descarregadas no Rio Grande do Sul, beneficiadas no Rio Grande do Sul, gerava todos os impostos, as tributações fiscais de um modo geral no Rio Grande do Sul. E claro que o nosso estado não está tão bilionário assim, de que dispensa algo que pode também ser uma mola propulsora na economia de Santa Catarina. Iniciamos uma peregrinação, literalmente, sangue, suor e trabalho. Eu lembro que a gente foi em São Paulo, onde era terceirizado a administração do terminal pesqueiro de Laguna, e ali tivemos uma reunião e disseram: olha, para resolver isso tem que ser no Ministério de Transportes. E aí retornamos a Santa Catarina com muito custo, conseguimos uma audiência no Ministério dos Transportes, fomos no Ministério de Transportes: olha, tu tem que passar pelo Ministério de Agricultura, porque a pesca é uma pasta dentro da agricultura. Volta para Santa Catarina e liga e trabalha com os federais, até que conseguimos uma reunião com o ministro, com o secretário da Pesca, e aí nos enviaram para outro ministério, e aí foi uma longa peregrinação. Por quê? Queríamos estadualizar o terminal pesqueiro de Laguna. Uma área ampla, uma área com extensão territorial para abrigar empresas que podem beneficiar, que tem todas as condições necessárias de redimir Laguna economicamente e aquela região da Amurel. Ela pode contribuir na questão econômica. Depois de 8, 9 meses de uma batalha árdua, de gastar muita sola de sapato, muita saliva, estudando, me tornei quase um jurista, mesmo sendo parlamentar político, me tornei um jurista por estudar, olhar brechas de lei. Depois de tanta batalha, a gente conseguiu finalmente estadualizar. E aí, claro, nesse momento, o Mumu estava pronto ali, aí apareceu o senhor governador, vendendo expectativa. O povo de Laguna tem então seus ânimos elevados à altura, porque pensam: pronto, depois de 20 anos de batalha, finalmente estadualizamos o porto,
finalmente a cidade pode ter algum meio de ter renda, de se redimir economicamente. E aí o governo do estado assume a missão. Eu confesso que até este parlamentar ficou esperançoso. Eu digo, pronto, eu vou poder deixar um legado para a cidade de Laguna. Essa cidade, ontem a Ana esteve lá visitando, sabe a cidade maravilhosa que é, com grande potencial, mas esse porto é a mola propulsora que vai redimir economicamente a cidade. E aí começa uma triste novela para o município, porque assim que o governo assumiu, botou um gestor. E aí eu fui perguntar, mas de onde veio? Porque o mínimo que se pode fazer num porto que ficou parado, fechado 20 anos, é ter um choque de gestão. Botar um camarada visionário, se fosse eu, o mínimo que eu faria era pegar um grande técnico, um expert, um camarada que sabe, que entende, que manja de gestão portuária para ajudar aquele povo. Aí eu perguntando um dia ao secretário, mas qual é o critério? Quem é? Da onde vem? Para onde vai? Não, ele trabalhava num banco. Mas ele é muito gente boa. Então esse é o critério para o governo, para mexer com algo tão sério e botar um gestor, é ser gente boa. Nada pessoal, o rapaz, por sinal, muito gente boa, muito querido. Mas será que esse é o critério, deputada Ana? Ser gente boa, e qual é o resultado? Os armadores se animaram, levaram seus barcos e, não, pronto, agora nós temos uma gestão estadual, o porto vai funcionar. E aí, quando chegou a primeira traineira com 60 toneladas de sardinha, eles disseram assim, não, o porto não abre sábado e domingo. Não, mas como assim? Mas é uma carga que é como se fosse uma esponja, ela baixa no convés, ela vai se perder. E eles, não, sábado e domingo a gente não abre. Aí lá vai o barco gastar mais 6 mil reais de óleo, e lá para Itajaí para descarregar, porque o gestor do governador que está ali diz que não abre, não. Sabe que aquela pessoa não faz a menor... está ali por estar, que não tem paixão na coisa, que não liga para algo que pode mudar a vida de muitas famílias lagunenses e daquela região. Então hoje eu tenho uma foto que eu preparei ali, pode postar por gentileza. Mesmo com as dificuldades, mesmo com todas as batalhas, o porto teve os seus dias de glória, mesmo sendo federalizado. Vocês estão vendo ali? Cada barco daquele que está ali carrega 60, 70, 80, 100 toneladas. Aí tem um pessoal que beneficia. Ali tinha as cooperativas, eles faziam a triagem dos peixes. Isso, quando estava federalizado, com todas as dificuldades, tinha os seus barcos, tinha um pequeno fluxo de movimento. Aí o Estado assume, e hoje, bolas de feno rolando no cais do terminal pesqueiro de Laguna. Nada. Aí, quando eu vim aqui na semana passada, eu disse, olha, é uma gestão fraca, uma gestão amadora, uma gestão que não faz economicamente o nosso Estado girar. Eu estou falando de pequenos detalhes, até os grandes, mas eu estou falando de um pequeno detalhe, de botar um gestor no porto capaz de botar uma equipe que possa atender, cooptar esses empresários, esses empreendedores, e nem a mínima habilidade para atrair. Pelo contrário, os armadores se uniram e não querem mais entrar no porto de Laguna, porque dizem que com aquela gestão é impossível de lidar. Eu faço aqui um apelo ao governo do estado, que não brinque com o sentimento do lagunense. O senhor foi lá, governador, prometeu àquele povo fazer uma gestão técnica, prometeu, será que o governo não tem a mínima condição de botar uma pequena balsa, porque ali hoje está assoreado, a lama invadiu, nem para desassorear? Será que aquela gestão é tão ineficiente, é tão amadora, que ela não tem a capacidade de botar uma draga para dragar o calado? Não estou falando nem da abertura da boca da barra, de um choque de gestão. Então a gente está profundamente triste, e nós vamos cobrar sim. O senhor esteve lá, fez palanque, quer lançar os seus prefeitos, mas será que não vai passar de politicagem? O povo de Laguna, o povo da região do sul, não merece isso. Eu faço uma parte aqui, a nobre parlamentar, deputada Ana, minha colega. Deputado Felipe Estevão, que alegria ver o senhor atento a essas questões. De fato, estive ontem mesmo em Laguna, uma cidade charmosa demais. Fiquei impressionada com as construções antigas, históricas. Adorei a cidade, especialmente por ser uma professora de história. Mas, olha, existe uma frase liberal muito famosa que diz que se nós colocássemos o Estado para gerenciar o deserto do Saara, em 1 ano faltaria areia. E o governador Moisés, que na época da campanha era o comandante Moisés, uma certa forma de fazer paródia ao capitão Bolsonaro, ele prometeu uma gestão completamente diferente. Eu admito para o senhor que eu não conheço nada da pesca, não estou por dentro da comissão da pesca, mas eu poderia citar o caso da educação. Nós também tentando gerenciar, tentando indicar, tentando cuidar da GERED, agora CREA, de educação, da minha cidade, Itajaí,
também tentei toda sorte de indicações e também me vi nessa situação, vendo as minhas indicações, minhas sugestões sendo ignoradas pelo governador, às vezes por um motivo pessoal ou não sei. E a gente tem recebido relatos de diretores em todas as cidades onde nós vamos. Olha, eu fiz campanha para o governador Moisés, pensando que ele ia trocar os gestores, os líderes. Fizemos campanha, por exemplo, com todo respeito aos colegas do partido do MDB, dos outros partidos, mas muitos diretores me dizendo, nós fizemos campanha contra o MDB para, no dia da eleição, vitoriosos, sentirmos que haveria mudança para hoje o governador, por exemplo, colocar novamente, nada contra as pessoas do MDB, mas a política do governador Moisés de repetir o que ele dizia que ia mudar. Eu ouvi uma entrevista, uma das primeiras do governador Moisés, onde ele dizia que não era como o presidente Bolsonaro, que ele era um estadista. Eu acho que se comprovou nesse último ano que ele, na verdade, é um anti-estadista. Ele dizia também não ser um mini Bolsonaro. Eu acho que ele só é mini, mas não é Bolsonaro de fato, porque o reflexo do Bolsonaro no nosso país tem sido completamente o oposto do que o governador tem feito aqui. Minha solidariedade ao povo de Laguna e à tua pauta. Obrigada. Presidente, eu vou concluir, me dá 30 segundos, né? E depois, pela ordem, quero ter a participação aqui do deputado Lima, mas esse é um grito de socorro do povo de Laguna que diariamente, andando pelas ruas daquela cidade, procuram e... Felipe, aquele porto vai ficar assim mesmo, fechado, jogado às traças. Então, governador, nós vamos cobrar as suas promessas. O senhor foi lá, fez palanque, trabalhou. Mais 30 segundos para concluir, deputado. Gerou falsa expectativa, brincou com o sentimento daquele povo, e agora nós estamos cobrando uma posição sua de gestão, de olhar para aquele lugar e não brincar com aquele povo, porque aquilo ali é importante para aquela cidade, aquele povo depende, tem muitas cooperativas, são famílias que dali sai o pão para a sua mesa. Então faça a gestão, nós estamos aguardando, estamos observando e nós vamos cobrar uma gestão no terminal pesqueiro. Faço aqui, né, deixo espaço aqui para o nobre deputado Lima. Deputado Felipe, está se tornando, a redundância nos une aqui em torno da confusão e da expectativa gerada em torno desse governo. Deputado, lhe concedo espaço pela ordem, então. Como eu disse, a redundância está nos unindo aqui dentro, em volta do mesmo discurso, sempre falando de uma situação confusa, controversa, sem explicação. Pedir para um barco carregado de peixe aguardar. Não, assim, olha, realmente a tecnicidade, aquela que foi um compromisso de campanha, nós estamos aguardando ela, já tivemos o secretário afastado, né? Nós temos uma lista interminável aqui dentro de reclamações em torno do trabalho dos demais. Então, eu acredito que nós temos que, daqui para frente, aqui, começar de verdade mesmo, assim, a procurar pelo menos novos assuntos que não sejam dentro dessa temática mesmo, porque, como eu disse, nós estamos unidos pela redundância. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Ana Carolina. Então, já nós estamos combinando. Boa tarde, senhor presidente, mesa, senhores deputados, deputadas, público presente. Hoje eu gostaria de pedir licença para dirigir a minha fala para o senhor secretário recém-empossado, Tiago Vieira. Aliás, ele iniciou no mesmo dia que eu e sei que a responsabilidade dele é tão grande quanto a honra de assumir uma pasta tão importante que é a Secretaria de Infraestrutura e que precisa ser também feito de excelência, porque uma das primeiras entrevistas que eu li do governador Moisés lá dizia que uma das obras dele que ele ia avisar seriam as rodovias estaduais, porque em campanha ele verificou, né, que elas de fato estavam prejudicando demais. Pois bem, Tiago, acho que não é novidade para essa casa, para os senhores deputados, e talvez também não para ele, mas eu gostaria de falar novamente sobre a rodovia Jorge Lacerda. A rodovia Jorge Lacerda, especialmente no trecho, quilômetro 0, trecho Itajaí. Pois nós já estávamos acompanhando as obras desde o ano 2019, do ano passado,
Já passos lentos, a tartaruga, a gente sabia que algo estava acontecendo, quando em dezembro simplesmente não se viu mais movimentação da empresa. Eu dei uma acompanhada no processo administrativo, vi que toda a burocracia para esse caso foi realizada já no início do ano, foi notificada a empresa para dar continuidade na obra, ela disse que não queria, aquela situação toda. Sei também que foi solicitado, agora foi opinado pela procuradora, que fosse feito o chamamento da segunda empresa. O meu pedido para o senhor secretário é exatamente esse. Nós sabemos que uma obra como a da Jorge Lacerda, que vem em mandato, que não é só do nosso atual governador, isso exige muita cautela, muito cuidado com os prazos, tem que ser juridicamente bem observado. Porém, a história de quem vive lá, quem passa por lá, quem convive com aquela situação é outra. Eu não estou falando de buracos. Eu não estou falando em rachadura de asfalto. Eu estou falando em grandes valas abertas no acostamento. Eu estou falando de desvio mal sinalizado. Eu estou falando de materiais deixados no centro do asfalto. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de vidas. Eu estou falando de uma rodovia diariamente passam centenas de carros. E não só carros, Coronel Mocelin, que eu sei que isso já foi pauta do senhor também, mas caminhões transportando, tem várias empresas logísticas naquela rodovia, tem postos de gasolina que estão sofrendo com a arrecadação há mais de um ano. Se isso está sendo ruim, não, está sendo péssimo. Pode piorar? Pode, porque agora nós não temos ninguém que faça a obra. O que eu peço para o senhor é uma atenção. Nós sabemos que todas as rodovias estaduais estão com problemas, todas, mas aquela ali está vitimando, aquela ali está prejudicando e o tempo está passando. Na próxima sexta-feira, o vereador Tonho da Grade, lá de Itajaí, nos comunicou de uma manifestação popular que irá acontecer para chamar a atenção do governo do estado sobre isso. Eu estou aqui, deputado Oni Mocelin está aqui, deputada Ana Campanholo está aqui, outros vários deputados que têm esse carinho com a Jorge Lacerda também estão. Por isso, eu quero solicitar para o senhor algumas coisas. Primeiro, faça prontamente, na verdade para ontem, o chamamento dessa segunda empresa. Tire um horáriozinho da sua agenda, pequenininho que seja, mas dê atenção a um grupo de empresários locais que estão organizados e que querem passar para o senhor essa situação. E além disso tudo, eu preciso pedir que o senhor verifique aí com a sua secretaria algo que possa ser feito para amenizar esse estrago. Eu não estou pedindo que o senhor assuma os compromissos da outra empresa, não é isso. Mas dias, meses, até que isso aconteça, porque nós temos que responder a prazo, até chamar a segunda empresa, ver se ela vai querer, naquele montante, vem o carnaval, passou 15, passou 30, passaram-se 3 meses e a obra não vai começar, mas naquela situação não dá. Então, senhor secretário, eu peço gentilmente para o senhor, eu me dei ao... Eu tenho uma expressão lá de Itajaí, viu, coronel? A folgação, né? Peguei o telefone particular do senhor secretário, no último sábado fui lá, 3 horas da tarde, fiz a gravação de algumas imagens da rodovia, tirei algumas fotos e mandei no celular pessoal do seu secretário, porque eu não quero nem que ele precise vá até ali, até o nosso trecho, porque a gente sabe o problema de mobilidade que é para ver, mas para explicar e deixar irrefutável que nós precisamos que alguma coisa aconteça. Então, negociado com a próxima empresa ou com essa que vai sair, como é que vai fazer pelo menos a sinalização. Por ser questão de segurança, isso precisa ser feito. Então, esses são os meus 3 principais pedidos. Vou acompanhar a manifestação popular, vou aguardar e oficiei o seu gabinete, pedindo então essa reunião com as pessoas responsáveis que estão acompanhando a obra e têm as reclamações para dar para o senhor até essa semana, assim o farei, e preciso sim que o senhor verifique, peça que o seu pessoal faça uma sinalização urgente, porque as pessoas estão correndo risco de vida. Coronel Mocelin, o senhor fique à vontade. Obrigado, deputada Ana. Quero cumprimentar o nosso presidente e todos os nossos colegas. Primeiro, te parabenizar aí pela manifestação.
E eu conheço o Major Tiago, que é hoje é secretário de Infraestrutura, era nosso assessor parlamentar aqui na Assembleia Legislativa do ano passado, retrasado, antes do meu governo. Eu sei da sua competência e agilidade de fazer as coisas. Tenho conversado muito com ele também. Eu já tinha conversado com o secretário Hasler sobre aquela obra e ele me explicou todos os problemas que houve ali na Jorge Lacerda, e que a empresa estava em Passo Tartaruga, eles queriam suplementar e eles não aceitaram, e aí ela abandonou a obra. A minha preocupação é que você tenha que fazer uma nova licitação, aí sim você vai ver o quanto que vai demorar ainda. Então, realmente, a necessidade de repente chamar a segunda empresa, foi o que eu tinha pedido para ele, de chamar a segunda empresa para que agilize essa empresa, retome essas obras e conclua, porque aquilo já está eterno, né? Já faz uns 2, 3 anos que está um trecho de nem 2 quilômetros, causando tanto transtorno para a população, e agora, principalmente, tudo parado, né? Então, parabéns pela iniciativa, estamos juntos, conta conosco, para a gente poder trabalhar junto com o secretário de Infraestrutura, junto com o governo, para que aquela obra seja retomada o mais rápido possível. Obrigado pela contribuição, coronel. Eu também gostaria de dizer que eu acompanhei o processo administrativo e sei que não há culpa do governo do Estado nessa situação. Foram 6 aditivos, falando em desequilíbrio econômico, falando em pedido de mais prazo, mas a população precisa saber de fato o que está acontecendo. Então, a gente não tem como acelerar toda essa burocracia do qual eu comentei, mas a gente tem como deixar a população bem informada sobre o que está acontecendo e fazer o mínimo que for, para que a gente possa poupar vítimas. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigada a todos. Fim das breves comunicações, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao PSL, pelo tempo de até 7 minutos. Não havendo orador inscritos, passamos ao horário destinado ao bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de até 7 minutos. Fará uso da palavra o deputado Altair Silva. Boa tarde, senhores deputados e deputadas. Eu quero aproveitar o uso da tribuna na tarde de hoje para falar de um importante projeto que protocolamos no início desse ano legislativo, aqui na Assembleia Legislativa, que é o PL número 01/2020, que trata de documentos do governo do Estado de Santa Catarina. Apresentamos aqui na LESC projeto de lei 01/2020 para que o cidadão catarinense possa receber os documentos da Segurança Pública do Estado e do DETRAN em sua casa via correio. Hoje é possível apenas solicitar e receber a identidade. A ideia agora é que você passe a receber a CNH, o certificado de registro do veículo, além de alguns alvarás, laudo, declarações e certidão negativa. Isso se fará mediante o pagamento de uma taxa, que hoje para a RG é R$ 17,28. Essa opção desse projeto é oferecer ao cidadão catarinense mais uma opção de receber o seu documento na sua casa, evitando filas nas delegacias, evitando filas em muito das repartições públicas, possibilitando de que o cidadão possa agilizar isso através da entrega por AR via o correio. Portanto, representa uma oportunidade para nós desburocratizarmos ainda mais as ações para os cidadãos catarinenses. É uma opção facilitar essa alternativa a mais, além de ser apenas a identidade e o cidadão poder ter outros documentos que possam ser retirados, a exemplo da CNH, também a carteira, o certificado de registro de veículo. Portanto, é um projeto que atende
os interesses da população catarinense. É uma opção. Esse projeto não tem nada a ver com que tirar a oportunidade de quem presta o serviço com o despachante. Eu próprio tenho uma empresa onde utilizo os serviços de despachante, sou muito bem atendido, e continuarei sendo atendido até pela prestação de serviço que a gente tem para com a empresa da qual eu tenho a oportunidade de fazer parte. Então, é uma opção a mais, não é para tirar o trabalho nem a oportunidade de ninguém, e essa opção é mediante o pagamento de uma taxa. Então, é o consumidor que vai decidir se ele prefere ir lá buscar, ficar na fila, se ele prefere terceirizar tudo isso para um despachante, que com certeza vai fazer também um serviço de qualidade, ou se ele quer receber na sua casa por correio. Portanto, é um projeto de interesse público. Nós acreditamos que a Assembleia Legislativa vai trabalhar no sentido de atender os interesses da população catarinense. Outro assunto que quero falar na tarde de hoje, senhor presidente, eu nasci no município de Major Gersino, tive a felicidade de nascer lá e fui criado em São João Batista, cidade que me adotou desde criança, e quando me formei no colégio agrícola, fui morar em Chapecó. Mas em São João Batista tem uma história muito interessante, que é o trabalho desenvolvido pelo Padre Léo, que foi fundador da comunidade Betânia, que faz um grande trabalho de recuperação de pessoas dependentes. É um trabalho reconhecido a nível de Brasil, é um trabalho fantástico da comunidade lá de Betânia, a energia espiritual que roda o trabalho desenvolvido lá na comunidade de Betânia é realmente muito gratificante. E o Padre Léo conta como foi uma história de sofrimento e superação. Ele faleceu em 2007, aos 45 anos, vítima de infecção generalizada por um câncer. Mas o Padre Léo construiu uma grande história, e criou muitos seguidores, muitas pessoas que reconhecem o grande trabalho que o Padre Léo desenvolveu. E depois de 10 anos depois, agora em 2017, foi autorizado pelo bispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Yonk, foi autorizado o processo de beatificação, do Padre Léo. E esse processo ele está sendo autorizado graças a uma importante, graças a uma família que atribui ao Padre Léo essa graça de ter salvado uma menina acometida de septotomia, ou seja, infecção no corpo, seja por bactéria, fungos ou vírus. Teve uma parada respiratória e ficou mais de 45 minutos em estado vegetativo e logo depois, milagrosamente, foi curada. E a família atribui a cura à intercessão do Padre Léo. Com 27 livros escritos e pregações voltadas para a cura interior, o Padre Léo realizou o seu seminário sacerdotal através do programa da TV Canção Nova, mantida pela Igreja Católica. A abertura do processo de beatificação ocorrerá no dia 7 de março, na sede da comunidade de Betânia, em São João Batista, Santa Catarina, às 16 horas. Eu aproveito a oportunidade para convidar todos os senhores e senhoras deputadas para estar nesse importante ato de beatificação do Padre Léo. Com a palavra... Só para reforçar aqui que eu conheci também um pouco da história do Padre Léo e fiquei muito feliz ao saber também que iniciou o processo de beatificação. Recebi a visita na semana passada do padre, principalmente do prefeito Daniel, falando dessa, convidando para esse dia que inicia o processo de beatificação. Acho que nós somos muito felizes, aqui em Santa Catarina, de podermos ter mais um processo desses iniciado, reconhecendo toda a nossa vocação.
Mais 30 segundos para concluir, deputada. Nossa vocação religiosa aqui de Santa Catarina. Então, parabenizo Vossa Excelência por essa manifestação e estarei lá também para poder apoiar, reforçar e, enfim, reconhecer esse momento importante para São João Batista, para Santa Catarina e para o Brasil. E para toda a Igreja Católica, com certeza. Muito obrigado, deputada Marlene. Pela ordem, deputado Márcio Machado. Obrigado, senhor presidente. Deputado Mauro de Nadal, presidente em exercício. Quero aqui cumprimentar o professor Aldori Batista dos Anjos, que acabou de receber uma moção legislativa aprovada por unanimidade por esta casa, pelos serviços prestados. Vale ressaltar que em 93, deputado Berlanda, o professor ele veio aqui e foi diplomado como engenheiro civil pela Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje, em 2020, ele recebe uma homenagem dessa casa. Além de ser mestre, ele está fazendo doutorado, foi secretário municipal do planejamento, foi presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos e Arquitetos do Planalto Catarinense, mais de 1.400 anotações de responsabilidades técnicas, orgulho de Lages, hoje sendo aplaudido de pé por essa casa, pelo povo de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Pela ordem, deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, senhores deputados, eu peço a palavra para cumprimentar 3 lideranças políticas que estão aqui do município de Romelândia. Estamos aqui com o vereador Batata, o famoso Batata, que é conhecido lá em Romelândia. Em meu nome, em nome do Maurício, em nome do PL, em nome do Márcio Machado, a gente quer cumprimentar Samuel, que é o coordenador regional, e temos também aí uma pessoa muito querida que lançou 2 filmes lá na cidade, que é o Eudomar. Inclusive entregou a cópia dos filmes agora no nosso gabinete, vem pedir o auxílio à cultura catarinense e, segundo o secretário adjunto lá da casa, diz que logo, logo terá uma nova lei aprovada que terá dinheiro para a cultura. Então, estamos aqui, os deputados do PL, abraçando a comunidade Romelândia e todos vocês aí, esperando que dê certo aí essa contribuição para a cultura catarinense. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, o próximo horário pertence ao Partido Novo, pelo tempo de até 5 minutos. Partido Novo, pelo tempo de até 5 minutos. Fará uso da palavra o deputado Bruno Souza. Que surpresa agradável. Boa tarde a todos. Eu fico grato pelo início desses trabalhos. Agora o Partido Novo com o tempo aqui também sendo representado nesta casa. Mas, infelizmente, não posso dizer que fico tão grato assim com a notícia que recebi hoje pela manhã. Logo cedo tive mais uma prova de que, infelizmente, o Estado trabalha contra a inovação, que o Estado trabalha contra o empreendedorismo. Parece que aquela velha máxima que diz que se está bom, está na hora do Estado proibir, é pura verdade em Santa Catarina. Desta vez não por conta do nosso executivo, mas por conta de uma decisão judicial que simplesmente proibiu uma iniciativa legitimamente catarinense de operar. Estou falando da iniciativa, aliás, que foi lançada aqui na Assembleia, da Forbus, que é uma analogia útil, é comparar a Forbus com o Uber dos ônibus. Exatamente, é um aplicativo que as pessoas utilizavam para poder se transportar, fazer viagens rodoviárias interestaduais, entre estados, e de forma muito mais barata e de forma através do aplicativo. Nós, infelizmente, sofremos um monopólio, talvez um oligopólio, mas a força das empresas constituídas que entraram contra essa iniciativa,
que pretendia gerar quase 3.000 empregos até metade desse ano e com mais de 2.900 ônibus à disposição da população. A população estava usando, gostando, optando por essa modalidade, mas aí parece que este é o problema. Quando a população gosta de algo e faz a opção por algo, o que acontece? Parece que os senhores feudais, donos de tal mercado, mercado de transporte, não gostaram muito, entraram na justiça e conseguiram uma decisão para proibir essa iniciativa catarinense de operar. Pois é, eu fico imaginando o grande dano que a Forbus estava trazendo para Santa Catarina. Horas, onde já se viu, não é? Não é verdade? Oferecer transporte mais barato, com qualidade, que pecado, que crime. Nós temos que proibir isso, não é verdade? Onde já se viu oferecer opções mais baratas para a população. E aí o que fazem? Nós, através do Estado, conseguimos manter oligopólios e senhores feudais que parecem ser donos de todo um setor da economia e podem aí cobrar o que quiserem. Se alguma opção ousa oferecer um serviço mais barato e de melhor qualidade e a população aceita, gosta e aprova, o que esses senhores feudais fazem? Correm atrás da justiça para impedir as pessoas de terem acesso. Mas pasmem, a maior hipocrisia, senhores, não está apenas no pedido, não está apenas no fato de terem proibido as pessoas de terem acesso a esses aplicativos pela justiça, não. A maior hipocrisia está no fato de que essas empresas que pediram que esse aplicativo fosse proibido, essas empresas se utilizam também dos seus aplicativos próprios que fazem exatamente a mesma coisa que a Forbus. Ou seja, vocês não podem, esse mercado é nosso, só a gente aqui, os senhores feudais, os antigos donos deste mercado podem oferecer. Agora, se você quer concorrer com a gente, nós vamos caçar você, nós vamos atrás, nós vamos impedir você de operar. Só nós podemos ser donos deste mercado. Parece que é isso que eles dizem e acreditam. Mas os tempos são outros, senhores, os tempos são outros. Eu vejo ventos de liberdade soprando pelo nosso estado e pelo nosso país. Por mais que ainda seja uma brisa leve, mas eu tenho certeza que a população acordou e está na hora de nós tirarmos dos seus castelos feitos de regulamentações esses senhores feudais que se acreditavam donos do mercado e dos consumidores. Está na hora de nós abrirmos as portas para a inovação e a concorrência. Chega de monopólios, oligopólios e deixar o cliente como... Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de até 6 minutos. Próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de até 6 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra o deputado Maurício Skudilark. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Mais uma vez, é uma alegria utilizar essa tribuna e dizer que, assim como a liderança do governo findou após um ano de compromisso de representar o governo nessa casa, hoje eu venho dizer que com a
a vinda, a acolhida do deputado Ivan Nats ao PL, numa reunião do partido com o deputado Berlanda, deputado Márcio Machado, deputado Ivan, e com o presidente estadual, nosso líder, senador Jorginho Melo. A partir de hoje, o deputado Ivan também passa a ser o líder do PL aqui na casa. Então, deixo também a liderança do partido, deputado Márcio, que tinha a programação de ser o próximo líder do partido aqui, deputado Berlanda, vão aguardar um pouquinho mais, mas o importante é nós trabalhamos pelo coletivo. Então, saudar o deputado Ivan, que inclusive no último final de semana nos acolheu em Blumenau, uma bela reunião, muito prestigiada, de filiação. Muitas vezes as pessoas dizem que político muda de partido por interesse pessoal. Não tem porquê por interesse pessoal. Político, quando está num partido, não tem o espaço para trabalhar, não pode agir em benefício da sua região. Quando vê, às vezes, sua atividade prejudicada, restrita, ele tem que buscar o melhor caminho para atender a sua gente, a sua população, aquele eleitor que ele representa, seja uma região, uma categoria profissional. Então, deputado Ivan Nats veio agora para o PL com as portas abertas, espaço para trabalhar, companheirismo dos colegas, e digo, seja bem-vindo no PL, acolhido, e nós fizemos questão de homenageá-lo, sabendo da sua capacidade e responsabilidade com a liderança do partido. Então, esse era o primeiro registro que eu queria fazer hoje, nesse horário do nosso partido, e ouço com alegria o deputado Ivan Nats. Deputado Skudilac, meu professor, muito obrigado pela oportunidade que o Partido Liberal me dá de conduzir os destinos do partido aqui na Assembleia Legislativa nesse ano. Quero agradecer profundamente a Vossa Excelência, deputado Márcio Machado, deputado Berlanda, ao senador Jorginho Melo, por essa escola, na verdade. Liderar a bancada aqui vai ser uma experiência muito grande para mim e para Santa Catarina também. Nós já temos o nosso projeto preparado, já temos o nosso candidato a governador, o senador Jorginho Melo, e nós vamos discutir Santa Catarina. O que for bom para Santa Catarina vai ter o apoio do deputado Ivan Nats, deputado Skudilac, deputado Berlanda, deputado Márcio e certamente dos 4 deputados do PSL do B, como diz o senador Jorginho, o PSL do Bolsonaro. Então, nós vamos voltar juntos aqui na Assembleia Legislativa para construir o que for melhor para o Estado. E é um momento de muita alegria para mim. Eu não vou decepcionar a Vossa Excelência, não vou decepcionar a Assembleia Legislativa, não vou decepcionar os meus colegas do PL, muito menos do bloco PL-PSL que nós estamos construindo aqui no Parlamento. O desejo de todos é que Santa Catarina continue no topo. E nós vamos trabalhar juntos aqui para que estejamos cada vez mais próximo daquilo que é o sonho dos catarinenses. Ter e viver o Estado mais moderno, mais eficiente, mais competitivo, mais gerador de emprego, mais trabalhador do Brasil, que é o Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, deputado Skudilac, por Vossa Excelência ter me recebido, muito obrigado aos deputados do PL por terem me recebido, e muito obrigado para a Assembleia Legislativa por me respeitar e acreditar que a gente pode fazer o que é melhor para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Ivan Nats. Segundo assunto que eu queria falar, na esteira do que falou o deputado Bruno Souza agora há pouco, o Estado não pode interferir muito na vida do cidadão. Eu tenho recebido de várias regiões do Estado o pleito das empresas, deputada Ada, que fazem vistoria e que fazem agora placa de veículo. Primeiro, quem mudou essas placas de veículo teria que ir para a cadeia, porque só pode ter interesse financeiro nessa mudança das placas, querer obrigar a todos os proprietários de veículo a mudar a placa.
E nessa mudança, o que aconteceu? As empresas que produzem as placas, que colocam as placas, eram habilitadas pelo Detran. Agora mudou as placas, as empresas têm que ser habilitadas de novo. Que absurdo! E aí, várias empresas reclamando que já encaminharam junto ao Detran, falei com a diretora Sandra, quem era habilitado, tem que continuar habilitado. Ué, num dia era habilitado, mudou a placa, não é mais. Tem que continuar. E aí, o Detran primeiro tem que mandar alguém fazer uma vistoria, depois vai para o credenciamento, fica à vontade do servidor público ali, quando quiser atender aquela demanda. Isso é um absurdo. Então, tem que fazer. Licencia todo mundo e depois vai fiscalizar. A declaração do cidadão tem que valer. E se ele estava com a empresa em dia, mudou o sistema, não pode perder. Mais 30 segundos, deputado. Então, o nosso pleito aqui é o Detran, que acabe com essa burocracia, com alguns liberados e outros não, já surge aquela, porque uns são beneficiados, porque uns são privilegiados. Então, como eu conheço a índole da delegada Sandra, diretor do Detran, da equipe que está lá, vamos desburocratizar. Não pode o Detran permitir que um trabalhe e outro não trabalhe. Obrigado, presidente. Próximo horário pertence ao MDB, pelo tempo de até 13 minutos e 30 segundos. Consulta o líder, deputado Luiz Fernando Vampiro. Quem fará uso da palavra? Fará uso da palavra o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, senhora deputada Ada de Luca, senhores deputados, agradeço ao deputado Vampiro, nosso líder da bancada, deputada Ana Carolina, e agradeço, deputado, por disponibilizar o tempo do partido. Eu iria buscar a inscrição para, nas breves comunicações, poder falar sobre um discurso que eu havia preparado, deputada Ada, para quarta-feira da semana passada, um dia depois da abertura dos trabalhos aqui na Assembleia, e tive que abortar, naquele momento, esse discurso, em função daquele fato ocorrido, que culminou, inclusive, com a saída do secretário de Infraestrutura. E eu quero aqui agradecer a solidariedade que tive dessa casa, tanto dos deputados e deputada Ada, que ocuparam a tribuna, deputado Nazareno, deputado Laércio. Não fosse a solidariedade da casa e o posicionamento firme, inclusive do deputado Júlio e da mesa dessa casa, deputado Mauro, quem sabe nós não teríamos alcançado o desfecho que culminou com a decisão do governador de corretamente e de forma célere tomar essa decisão, que significou de que a Casa, a Assembleia Legislativa, foi respeitada. Se antes foi desrespeitada, o ato do governador, não que tenha corrigido, porque aquilo que aconteceu não se desfaz, mas, enfim, recolocou as coisas no seu devido lugar. Então, eu quero começar agradecendo cada um que aqui, e tantos do Estado também se posicionaram em solidariedade ao fato que ocorreu. Na última terça-feira, dia 4, tivemos o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Eu teria vindo, como já disse, para tratar desse projeto
de lei, nesse dia 4, que é o projeto de lei 461.4/2019, que trata justamente deste assunto. Entretanto, os fatos que acabei de narrar acabaram fazendo com que eu optasse por tratar de outro assunto. A humanização do tratamento dos pacientes com câncer é um tema do qual venho me ocupando já há algum tempo, deputado Márcio. Recentemente, vimos a apresentadora da Rede Globo, Ana Maria Braga, anunciando em rede nacional de TV a volta do seu câncer e a continuidade da luta pela vida. Este anúncio, confesso, que me comoveu profundamente pela forma como ela expôs a milhões de brasileiros. Tanto pela empatia com alguém lutando pela vida, quanto pelo contraste de sua situação com a de milhares de catarinenses e milhões de brasileiros diagnosticados com câncer que dependem do SUS para se tratar. Deputado Romildo Titon, que tem um trabalho muito forte já há muitos anos, dedicado à saúde das pessoas que mais precisam. Ainda que o Banco Mundial reconheça nosso SUS como referência mundial de sistema de saúde público e universal, a margem para melhoras é muito grande. De um lado, temos a comemorar a gratuidade do tratamento no Brasil, já que apenas com remédios o tratamento contra o câncer pode custar quase R$500 milhão por ano. Por outro lado, falhamos muito em medidas simples, como a humanização do atendimento e a prevenção e o diagnóstico precoce. Segundo especialistas, o diagnóstico precoce é a melhor estratégia de combate ao câncer. Peguemos o exemplo do câncer de mama. Se diagnosticado em um estágio inicial, as chances de cura são de 95%. Pacientes que fazem a prevenção têm, em média, 15 anos a mais de sobrevida do que pacientes que não o fazem. Prevenção é a medida com maior impacto na taxa de mortalidade por câncer. Também é importante atuarmos na prevenção mudando hábitos e evitando que fatores ambientais provoquem novos casos de câncer. Outro setor em que aprendi durante minha experiência acompanhando os problemas de saúde é que um dos setores em que a melhora pode ser mais significativa e sem um custo muito alto é a humanização, como disse, do atendimento. Ana Maria já está com um tratamento de ponta, combinando quimioterapia com imunoterapia. Enquanto isso, os pacientes do SUS esperam por meses apenas para o tratamento básico ter início. Isso é desumano e não podemos aceitar. Segundo os dados mais recentes sobre a incidência do câncer no mundo, publicados pela Organização Mundial de Saúde, em 2018, 18 milhões de pessoas foram atingidas pela doença ao redor do mundo. Destas, 9 milhões e 600 mil pessoas morreram. O levantamento alerta que, se nada for feito, as incidências vão atingir 29,4 milhões de novos casos até 2040. Uma expansão de 63% nos próximos 20 anos. A mortalidade deve subir de 9,6 milhões para 16 milhões em 2040. O Brasil somou
559 mil novos casos de câncer, com 243 mil mortes. Até 2040, é esperado um aumento aqui no nosso país de 78% dos casos, um dos maiores entre as principais economias mundiais. O Brasil, junto com outros países como Rússia, China e países bálticos, está entre os poucos que assistiram a um aumento geral de casos de mortalidade de câncer na última década. Já em nosso estado, aproximadamente 27 mil novos casos de câncer ocorrem anualmente. Os mais comuns são de câncer de pele, de próstata e de mama. Mas é importante que saibamos que não apenas as pessoas vítimas da doença que sofrem. O câncer é um fenômeno que impacta em todo o círculo social do paciente, desde a sua família, passando por amigos e até mesmo simples conhecidos. Todos sofrem juntos, rezam, buscam força em algo maior e, na maior parte desse tempo, sem o amparo devido do Estado. Permitam-me compartilhar um depoimento. Na semana passada, fui informado de um amigo, apoiador de longa data, que havia sido diagnosticado com câncer. Planejei visitá-lo esta semana. Infelizmente, recebi a notícia de que sequer conseguiu iniciar o seu tratamento, infelizmente faleceu. Isso para não falarmos de inúmeros pedidos de ajuda que recebemos diariamente. Tenho certeza que não sou o único desta casa a passar por isso. Cada um dos senhores, cada uma das senhoras se deparam todos os dias com situações muito semelhantes. Como representantes, nossos eleitores nos veem muitas vezes como a última esperança para receber algum auxílio, ter acesso ao tratamento e, no mínimo, terem a oportunidade de lutar pela própria vida. A crueldade disso é que nós sabemos que não há muito o que ser feito. Tentamos apontar caminhos, explicar como a burocracia funciona, amparar, mas não podemos fazer muito mais do que isso. Senhoras e senhores deputados, quando decidi entrar na vida pública, foi movido por um único desejo, a chance de ajudar pessoas. Isso veio de fato que recebi muita ajuda ao longo de toda a minha vida. Entendia que, sendo político, podia devolver um pouco disso ajudando outras pessoas, de um modo ou de outro. Tenho certeza que todos nesta casa são movidos pelo mesmo sentimento. E o eleitor, em sua sabedoria, sabe escolher aqueles que podem melhor auxiliá-lo. Digo isto aos nobres deputados, colegas, porque esta é uma batalha que não deve e não pode ser apenas de um, e eu tenho certeza que é de todos, deputado Maurício. Desde 2012, a Lei 12.732 garante em âmbito nacional que o tratamento do câncer deve iniciar em no máximo 60 dias, a partir do diagnóstico da doença. Nosso projeto prevê que este prazo em Santa Catarina, deputada, caia pela metade, isto é, para 30 dias. Mas não nos limitamos a buscar o tratamento o mais breve possível. Também prevemos a implantação de um sistema de amparo aos pacientes e suas famílias, como assessoria jurídica, social, psicológica. Os princípios que norteiam o nosso projeto são o respeito e a dignidade,
a pessoa humana, a igualdade, a não discriminação e a autonomia individual. Queremos o acesso universal e igualitário para todos, informação clara e confiável sobre a doença e seu tratamento, algo fundamental nessa era das fake news. Também queremos capacitar os profissionais de saúde desses pacientes, bem como estimular a conscientização, a educação e o apoio familiar. É um verdadeiro sistema de humanização para a luta contra o câncer. Eu ainda não concluí, mas esse tema, entendo, requer, tanto de minha parte quanto dessa casa, ser melhor tratado. Deputada Ada, antes de concluir, por gentileza. Pela ordem, senhor presidente. Concluindo a palavra, deputado Valdir Cobalcini, concedo espaço pela ordem, deputada Ada de Luca. Deputado Cobalcini, parabéns pelo seu pronunciamento, mas quero dizer uma coisa para o senhor. 60 dias é muito, 30 também é muito. No máximo, 15 dias, 10 a 15 dias, a depender do caso, imediatamente. Porque a pessoa com poder aquisitivo alto descobre hoje, amanhã está em São Paulo. Não é nem no hospital, é já em São Paulo. E muitas vezes não tem resultado positivo. Então, a urgência para o câncer, ela é hiper, super necessária. 30 segundos para concluir, deputado. Deputada Ada, quando nós colocamos aí no máximo 30 dias, porque hoje não tem prazo, infelizmente. Nós acompanhamos todos os dias amigos nossos que infelizmente sequer conseguem o início do tratamento. Por quê? Porque não há, por parte do Estado, nenhuma obrigação de que diagnosticado se inicie imediatamente. Por isso, o nosso projeto determina em no máximo 30 dias o início do tratamento. Esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas para que possamos retomar com a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.